É meu desejo saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nesse ensolarado e maravilhoso dia de sábado, possamos adorar a Deus em espírito e em verdade de uma forma toda especial. Nós estamos dando continuidade à nossa escola sagrada, estamos ainda no capítulo 10 de Mateus e hoje nós vamos estudar a partir do versículo 38. Mas antes eu queria fazer um breviário da nossa escola passada. Vimos um grande princípio da relação entre o apóstolo com Jesus. Porque na escola tradicional, tanto da época como agora, o aluno aprende com o mestre e depois ele continua, prossegue. Ou ele se torna mestre ou vai buscar outro mestre. Com Jesus, ele é mestre, mas é também Senhor. O discípulo aprende servindo e serve para aprender. E Jesus será sempre Senhor neste relacionamento. Um mestre e Senhor permanentemente. Há também um assunto que a gente tratou aqui, usando uma máxima rabínica, que eles usavam os argumentos, comparando a matéria leve com a matéria pesada, para fazer com que o discípulo pudesse superar a si mesmo e o medo, principalmente, e incentivá-lo a prosseguir, confiar em Deus e prosseguir nos seus estudos e também no seu trabalho que deveria desenvolver. No versículo 37, a gente vê uma exigência de Jesus que parece descabida, porque ele vai dizer que quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Parece ser contrário a tudo que ele ensinou. Ele diz: amarás a Deus de todo o teu coração, com todo o teu pensamento, todo o entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Como é que é isso aí? E os mais próximos nós temos são aqueles que nos deram a vida, que nos geraram, e aqueles que foram gerados por nós. Como então amar o próximo se ele diz que se quem amar esses próximos mais do que a ele? Então tem que fazer uma ressalva que Jesus não é contra a família. No capítulo 15 ele vai tratar claramente disso, quando ele rechaça a decisão de alguns filhos de dizer que o que o pai e a mãe podiam usufruir deles é corbã e ele não pode fazer nada pelo pai nem pela mãe. Porque o quinto mandamento, que é o primeiro em relação a homens uns com os outros, porque os 4 primeiros é em relação a Deus, o serviço e a adoração a Deus, o primeiro mandamento com promessa diz: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Como é que Jesus então vai requerer isso? Ele requer isso porque é o seguinte: o mais próximo e mais íntimo que nós temos agora é Jesus, porque os nossos pais nos deram vida, né? É como Paulo diz em 1 Coríntios 15, Adão nos deu o espírito de vida, Jesus nos deu o espírito vivificante. Por mais que a gente também tenha dado vida aos nossos filhos, o espírito vivificante é só Jesus que pode nos dar. A vida eterna, a eternidade no reino de Deus, só Jesus pode dar. Então, este é o nosso mais achegado próximo, o nosso irmão mais velho. Por isso que ele diz: ele pode exigir este amor de mim e de você. É nesse sentido que ele está tratando, viu? Ele pode exigir uma exigência tão radical como essa, não em detrimento de família, porque não quer que você e eu não tenhamos lealdade com família, nem nada disso. É só mesmo ele está querendo contrapor. Olha, se você precisar tomar uma decisão entre mim e qualquer outro, mesmo que seja seu pai, teus filhos, tua mãe, tuas filhas, seja lá quem for, a lealdade a mim tem que perdurar. Aí isso ele exige, e isso é incondicional. No verso 38, então, diz assim: quem não toma a sua cruz e não segue após a mim, não é digno de mim. 39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Então, veja bem, a lealdade a Jesus deve superar qualquer outra lealdade que a gente deve ter, mesmo que seja a familiar. E como eu disse, é a única coisa incondicional que ele coloca. Porque Jesus não é ele que provoca ou declara guerra. Porque no verso 34 ele vai dizer: não cuideis que vim trazer paz ao mundo, eu não vim trazer paz, mas é espada. Jesus não tem um ato revolucionário com quem o ouve, com quem o assiste. O que ele está querendo dizer é que ele não declara nem guerra, nem hostilidade a quem quer que seja. Mas essa hostilidade ela é levantada pela mensagem que Jesus apresenta e provoca ao ouvinte. O ouvinte é que não quer, o ouvinte é que se torna hostil e que rejeita e se coloca contra a sua palavra.
Veja bem que no Salmo 120, olha aqui, Salmo de número 120, o versículo de número 7, o salmista vai tratar sobre isso. Olha só o que ele diz, olha, Salmo 120, versículo de número 7. Pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Então, não é Jesus que levanta uma guerra contra, é a rejeição à sua palavra daqueles que relutam e se tornam hostis à palavra de Cristo. Aí ele diz, então a minha mensagem vai trazer guerra, confusão, espada mesmo, porque eles não sou eu que deliberadamente lanço mão para a guerra, mas eles é que acabam fazendo contra. Então, no verso 38, está anunciando isso. Então, quando ele diz que quem não toma a sua cruz e não segue não é digno de mim, é como Isaac levando a lenha para o monte do holocausto. Não tomar a cruz é não estar disposto a sofrer o martírio pelo reino, pelo evangelho e por Cristo, nosso Salvador. Parece um paradoxo, uma contraposição, porque a cruz e a morte de Cristo é uma fonte de vida para nós. Muitos daqueles que sofreram martírio e morreram no passado, fonte de vida e de inspiração para nós. A palavra de Deus chegou até nós pelo esforço de cada um deles e cada uma delas. Então, no 39, quando ele diz que quem acha a vida perde, e quem perde a vida acha, entendeu? Quem perdeu a vida por amor a ele, acha, ele está querendo dizer nessa condição de que a gente não pode agora assegurar a vida negando a fé por causa da perseguição. Ou nos conciliarmos com o mundo à custa da nossa própria consciência. Então ele diz, olha, quem está achando que está poupando-se, está guardando, vai perder a vida eterna. Lá naquela escola, na parte da escola que a gente tratou da palavra alma, a vida, nefesh, alma vivente, a gente está tratando disso, dessa vida. O que é isso? O que Jesus está apresentando. Então, quem renega pregar o evangelho, ele prefere, eu vou ficar quietinho aqui, eu vou segurar a minha vida para não sofrer perseguição, vai perder a vida eterna. E aquele que doa a sua vida, apresenta a sua vida, mesmo em martírio, se necessário for, por causa do evangelho, por causa da pregação do reino de Deus e do nome de Jesus, esse vai receber a vida eterna no dia que Jesus vier trazer o galardão para o seu povo. Onde o toque da sétima trombeta há um ajuizamento da história da humanidade e ele vai dar vida àqueles que creram nele. No 40 ele diz, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. No 41, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Então é importante a gente entender essas coisas que ele está dizendo de receber, de sermos recebidos, das pessoas atentarem para nós e nos receberem. Então Jesus vai dizer no livro de João que ele é enviado do Pai. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E ele então vai dizer, eu vos envio. É no capítulo 20 de João que ele vai tratar disso, quer ver? Vamos ver aqui, João 20, deve ser o verso 21. 20, vamos ver aqui, capítulo 20, 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, quem recebe um enviado de Deus, recebe Deus. Quem recebe o enviado de Cristo, recebe a Cristo e recebe aquele que enviou Jesus, que é Deus. Então é um negócio assim tremendo, maravilhoso para a gente entender, compreender e fazermos uso dessa palavra, desse ensinamento da palavra de Deus. Então aquele que recebe um profeta, aqui no capítulo 17 de 1 Reis, nós vimos um profeta sendo recebido na casa de uma mulher. Ela disse que ele pediu água a ela, que é o profeta Elias. Pediu, você me dá água? Ela diz, deu água. Você me dá pão? Ela diz, olha, mas eu só tenho o trigo aqui e o azeite para fazer este pão para mim e para o meu filho. E depois que a gente comer isso aqui, nós vamos esperar a morte, porque não tem mais nada para a gente poder participar. Aí o que aconteceu? Olha só,
ele chega na casa dessa viúva de Sarepta, e essa viúva, ela ia tirando trigo, fez pão para ele, fez pão para ela, para o filho, no outro dia, no outro. Todo o tempo que ele ficou na casa dela, ela recebeu o galardão de profeta. Não faltou pão na casa, nem para ela, nem para o filho, e muito menos para o profeta. Outro profeta que foi acolhido assim foi o Eliseu, quando ele passava por aquelas regiões. Então uma mulher em Sunem, olha aqui, ó, é 2 Reis capítulo 4, a sunamita, lá em Sunem, ela viu aquele homem lá, é profeta de Deus, vamos fazer um kitnet para ele, fica ele, o servo dele, a gente dá comida e tudo para ele, vamos recebê-lo bem. Ela recebeu o galardão de profeta, porque ela não tinha filhos e ela teve um menino, recebeu o galardão para isso. Então Jesus vai tocar nesse assunto e vai falar então desta condição. O apóstolo representa Jesus, representa a bondade de Deus. E como Jesus representa o Pai, então quem recebe a quem Jesus enviou, recebe a Jesus e automaticamente o Pai que o enviou. Então o profeta, ele tem a sua dignidade de missão. Então aquela família recebeu o galardão por ter assistido dentro da sua casa alguém que tinha a sua dignidade de missão. O justo tem a sua recomendação de conduta. O justo, ele é justificado pela sua vida libada. Inclusive, deixa eu fazer aqui um parênteses, tem gente que costuma pregar que diz que tem uma classe profética do Novo Testamento chamado os justos. O Mateus nem Jesus estão tratando disso, não. Isso é uma invenção dos homens. Essa classe aí, não existe isso aqui. Ele só está apenas falando dos profetas, que a gente vai lembrar do passado. Os justos, que agora são justificados pelo sangue do Cordeiro e no ministério de Jesus, o perdão de Jesus. E o terceiro ponto é o pequeno, que ele vai tratar agora no verso 42, porque ele diz assim no verso 42, qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, olha, se você fizer uma coisa simples, dar um copo d'água para um pequeno, né? Uma simples demonstração de bondade para com o pequeno. Esse pequeno aqui, que alguns tratam como insignificante, não é que Jesus está fazendo distinção das pessoas que fazem parte do discipulado. Ele só está querendo fazer uma contraposição, porque no capítulo 11 ele vai fazer entre João. Ele vai dizer que o João dos profetas é o maior de todos, nascido de mulher. E depois ele vai dizer que no reino dos céus, o menor no reino dos céus, que é na nova aliança, né? O novo concerto, no novo ministério que agora há em Cristo Jesus, ele é muito maior do que o João. Então esse escalonamento que ele está apresentando não é para tirar a dignidade das pessoas e diminuí-las. Ele está apenas para fazer uma comparação. O menor no reino dos céus é muito maior do que João, que é o maior deste reino terreno, daquela aliança do Antigo Testamento, da ordem de Levi, né? Da 8ª ordem de Abias. Então, a gente tem que entender essas coisas aí. Então, a gente vai compreendendo, o menor aqui, ou o insignificante, dependendo da tradução, não é que Jesus está diminuindo os seus discípulos, aquele menorzinho lá que está no cantinho, não. Ele está dizendo que, olha, uma coisa simples, muito simples, feito ao mais simples do reino dos céus, ele vai ser recompensado de acordo com o mérito do próprio Cristo. Tá certo? Agora, quando ele diz aqui, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão, é que o beneficiário, quem vai receber o benefício, porque beneficiou um pequeno, como disse Jesus aqui, ele vai ser merecedor de tamanho prêmio, deve, porém, ser feito não com pensamento apenas humano, os motivos humanos, humanísticos. Está com fome, está com sede, eu vou ajudá-lo, assim, nessa situação humana, como a gente naturalmente costuma fazer, humanamente falando. Sim, em relação a Deus e ao Messias que ele enviou. Então, é em nome
de discípulo. Não é apenas da cesta básica, isso o da água, o pão, o trocadinho, o dinheiro, a roupa, dar o cobertor no frio, tomando uma atitude de humanidade. Vou chamar então de humanista, certo? Não é só assim ter esse tipo de atitude e de ação por motivos humanos, de cuidado humano, mas por entender e compreender. Ele é um discípulo de Cristo e eu estou sabendo do que ele está falando e de uma certa forma eu tomo para mim a palavra dele e vou então a essa água aí ao menor, ao pequeno. Com isso que eu estou dizendo agora, eu não estou de forma alguma menosprezando ou querendo dizer que quem toma uma atitude apenas humana, humanista, em prol do outro, não vai receber galardão. Tá? Então tem que ficar bem claro, o pastor disse que não adianta dar e ajudar o outro porque não vai adiantar nada. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo aqui, no verso 42 do capítulo 11, o benefício que está sendo feito ao discípulo, ele está lá em nome de discípulo e foi entendido e reconhecido como discípulo. Mesmo que ele fosse o menor de todos, o mais insignificante, tá certo? E o benefício feito a ele fosse a coisa mais simples de todas, dar um copo de água fresca para ele matar e saciar sua sede, vai ser recompensado essa atitude de entregar esse copo d'água para ele ter a sua sede saciada. Tá entendendo? É isso que Jesus está falando, mas é em nome de discípulo. Qualquer atitude e ação feita em alguém que atende pela alcunha de discípulo de Jesus, pode ser ele o menor de todos, o último da fila, assim, para se dizer, vai receber benefício de receber um discípulo de Jesus. Tá certo? O que está motivando isso aí é ser discípulo. Então eu estou dizendo que o motivo que está sendo tratado é de ser discípulo de Jesus, que não é apenas uma atitude humana. O que me motivou a dar água para ele é uma atitude de humanidade para com quem está sedento, que está precisando tomar água. Tá certo? Nós estamos tratando do assunto que está sendo ministrado o Evangelho e a pessoa está ouvindo do Evangelho do Reino dos Céus. Mas em hipótese alguma eu estou dizendo que aquele que fez o benefício, só humanistamente falando, só uma atitude humana, não está preocupado com fé, não está preocupado com nada disso, que não vai receber galardão. Eu tenho certeza que vai receber também. Porque Jesus diz assim, até do rico, que ficou entristecido com a palavra de Jesus, quando ele diz, vai lá então, vende. Já que você cumpre a lei toda, você faz tudo certinho, bonitinho, desde quando você é nascido, e é verdade, você é um mancebo de virtude, você vai lá e vende o que você tem, dá para os pobres, vem aqui e me segue. A partir daí eles tiveram uma contraposição. O rapaz ficou muito decepcionado e foi embora, não voltou. Nem vendeu, nem voltou. Então ele tinha uma idolatria ao seu dinheiro, ele era apegado à sua riqueza. Não vou tratar disso apenas. Então, quando Jesus e os outros vão falar da dificuldade de um rico entrar no reino e tudo, em outros momentos Jesus diz, olha, o rico, ele já recebeu aqui agora o seu galardão. Uma vida boa, regalada e tudo, é galardão. Então, pode ser que alguém vai tomar uma atitude assim, apenas de motivação humana para com a necessidade do outro, sem estar muito preocupado com a fé e com o reino dos céus, e ele vai ser retribuído sim. Entendeu? Pode ter certeza absoluta que vai ser retribuído. Agora, no verso 42 de Mateus, no capítulo 10, está falando de alguém que dá um copo de água por o menor dos discípulos de Jesus, mas recebendo como em nome de discípulo. Tem a ver com a fé, tem a ver com Deus e com o seu Messias, aquele a quem ele enviou. Tem que ficar claro para nós isso. Mas todos que, de uma forma ou de outra, fizeram algo de bom para com o outro, que seja por fé, que seja apenas por humanidade, humanismo, que é um termo que se usa, com certeza vai ter retribuição. Porque Deus tem preocupação com os seus. Ele se preocupa com as aves do céu.
ele se preocupa com a beleza dos lírios, ele se preocupa com todos os detalhes de toda a sua criação. Deus criou tudo, inclusive até o que a gente acha ignóbil, até o que a gente não gosta, até o que a gente não tem atração nenhuma. Ele se preocupa com todo o seu reino, todo o reino animal, desde os microscópios, bactérias e tudo aquilo mais, fungos e tudo, até os maiores de todos que tem para ser apresentado. E até como nós somos denominados como a coroa da criação de Deus. Ele se preocupa com todos, absolutamente todos. E quanto mais nós, homens, que conhecemos a palavra e temos uma compreensão da sua verdade, do reino de Deus e a sua justiça, ele tem cuidado de nós. Certo? E com certeza ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras, e ele vai ter atenção para com todos, e a gente pode confiar que ele é bom e vai dar galadão a cada um de acordo com aquilo que ele entender que é melhor. Jesus é que vai ajuizar essas coisas todas. Partimos então daqui a pouquinho para a segunda parte.